vai nos fazer refletir um pouquinho. João capítulo 20, a partir do verso 19. Amém? Amém. Jesus aparece aos discípulos. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Pai seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse: Pai seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas esses estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Amém? Amém. O que o Espírito Santo gerou no nosso coração para partilhar com os irmãos e as irmãs dessa noite é esse texto, para que a gente aprenda por intermédio dessa história o quanto que a gente precisa avançar e evoluir como filhos de Deus. A gente, todas as vezes que se remete e fala de Tomé, automaticamente a gente já diz que Tomé é sinônimo de quê? Sinônimo de Tomé de incredulidade, de falta de fé. Então, historicamente, Tomé sempre foi marcado, tatuado e estigmatizado como um homem sem fé. E todas as vezes que a gente vê uma pessoa descrente, uma pessoa que não acredita em que algo que, sob a perspectiva humana, naquele primeiro momento é impossível de ser realizado, a gente diz que essa pessoa não tem fé. E ao longo da história, isso é sob a minha perspectiva, diante do que a gente tem estudado, que o Espírito Santo revelou para o nosso coração, muitas das vezes a gente tem um olhar crítico e de juízo, e às vezes nós apontamos, nós apedrejamos sem conhecer a sua essencialidade. E o que quero dizer com isso? Que hoje a gente vai refletir e vai ser imerso em reflexões bíblicas e comprovações biográficas acerca da vida de Tomé, que nos surpreenderão e nos revelarão o grande exemplo de caráter e personalidade que é a pessoa de Tomé. Tem alguém que se chama Tomé? Levanta a mão. Então, pensei que eu passei levantando lá, mas era só para se ajeitar. Vocês conhecem algum Tomé? Eu digo que se chama Tomé, porque se eu perguntar se conhece algum Tomé, talvez eu vou olhar até para a pessoa do seu lado. Dizer, Tomé, não acredito. Vocês conhecem alguém que se chama Tomé? Conhece? Mas é raro, não é? É difícil encontrar alguém que se chama Tomé. É mais fácil a gente encontrar Marcos, Lucas, João, Mateus, Wilson, Reginaldo, Wagner, Geraldo. Não é muito mais fácil? Agora, é difícil a gente encontrar alguém que se chama Tomé. É difícil a gente encontrar alguém que se chama Faraó. Vocês conhecem alguém que se chama Faraó? O irmão ali ficou com essa cabeça
parecia conhecido, não é não, né? Vocês conhecem alguém que se chama Judas Iscariote? Não. Por quê? Porque Tomé, Judas Iscariote e tantos outros nomes se remetem a alguma coisa muito negativa, não é verdade? Então, hoje nós seremos aí surpreendidos pelo fluir do Espírito para que aprendamos um pouco com a vida, com a história de Tomé. E para exemplificar, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão e para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus, dentro da perspectiva do que nós aprendemos, uma falha de Tomé. Mas eu quero apresentar em contrapartida 3 virtudes, 3 qualidades. Tem 3 exemplos que nos inspiram e nos mostram, e aí todos nós vamos entender, o quanto que temos que aprender com Tomé e o quanto que muitas das vezes nós somos muito mais, de maneira sem comparação, se assim podemos dizer, quanto somos muito mais incrédulos do que Tomé. No meu entendimento, a grande falha de Tomé, sabe qual foi? Falta de confiança. Sabe por quê? Porque quando a gente acredita e confia muito em alguém, por mais que aquilo que ela fale, no primeiro momento da nossa reflexão, a gente tem um sentimento de que não é verdade, a gente acredita. Você quer ver uma coisa? Eu conheço o reverendo Wilson há pouco tempo. Até porque está há pouco tempo no Africano mesmo, 2 anos, né? Falou que ia ficar aí até os 150 anos, gente. Amém? Quem vive para o Friburgo fica apaixonado, não quer sair mais daqui. Então, mesmo conhecendo há pouco tempo, mas tendo a convicção no meu coração que ele é guiado por Deus, que Deus, o selecionou para estar aqui como pastor da Igreja Presbiteriana do Catacione, aquilo que ele falar para mim, eu acredito com muita convicção no meu coração. E aí o que causa um pouco de estranheza é que quando Jesus apareceu, Tomé não estava junto deles. Daqui a pouco chega Tomé. Chega Tomé junto dos seus amigos, dos demais discípulos, e aí eles muito felizes, empolgados, entusiasmados, disseram assim: Tomé, você não sabe o que você perdeu. Sabe o que apareceu, Tomé? Jesus Cristo, nosso mestre. E aí, Tomé, de maneira categórica, respondeu imediatamente assim: eu não acredito. Olha a falta de confiança de Tomé. Se eu não acredito, eu só acredito se eu vir com os meus próprios olhos as marcas dos cravos em suas mãos. Se eu tocá-lo, aí eu acredito. Se não for assim, de maneira nenhuma eu o crerei. Então eu imagino o nível de amizade, de vínculo, de confiabilidade que existia junto dos discípulos. E aí quando todos os discípulos exclamam de maneira intensa e afirmativa, dizendo assim: o mestre apareceu, e ele não acredita. Então, eu entendo que foi uma falha de Tomé, naquele primeiro momento, não acreditar nos seus irmãos discípulos. E por quantas das vezes nós deixamos de acreditar naquilo que vem de forma verticalizada do trono da glória de Deus, desejando alcançar o nosso interior. Muitas das vezes não alcança, porque nós não acreditamos, porque nós não confiamos, porque nós simplesmente duvidamos. Então a gente precisa resgatar essa confiança mútua uns para com os outros. Eu me lembro que uma vez eu fui na Quinta Rica e eu estava com minha esposa. Inclusive minha esposa enviou está enviando um grande abraço para vocês. Ela fez uma cirurgia recente, hoje ela não está muito bem, aí não pode estar aqui com os irmãos, mas ela enviou um abraço fraternal a cada um de vocês. E a gente chegou lá no Quinta Rica, foi em dezembro, estava fazendo uma confraternização de uma juventude de uma outra igreja da cidade. E a gente estava lá naquele espaço de café. Eu tinha acabado de chegar, só que eles não sabiam que eu tinha acabado de chegar. Aí eu cheguei lá para eles, falei assim: gente, quem que ia trocar? Eu dobrei a comanda e falei: quem que ia trocar a comanda comigo? Eles já tinham acabado de comer, tinham comido muito, tinham comido sobremesa, e a nossa comanda estava vazia, porque a gente tinha acabado de chegar. Falei: quem que ia trocar a comanda aí comigo? Aí eles
já sabe que eu como bastante, né? Esse é ruim de eu trocar comando com ele. Imagina a conta dele, como é que tá cara demais. Aí a gente conversa daqui, conversa dali, e eu tentando encorajar as pessoas, e eu sempre disse o seguinte: olha, quem trocar não vai se arrepender. Mas sabe o que estava faltando inicialmente em todos? Confiança. Não acreditaram no que eu estava falando. Achavam que eu queria enganá-los, iludi-los. E muitas das vezes, por falta da gente confiar, a gente deixa de receber grandes coisas. Aí, eu tentando de um lado, tentando do outro, e nada, até que apareceu uma jovem, chamada Milena, e falou: tá bom, eu aceito trocar, até porque acho que ela tinha colocado até dos amigos junto ali também, então estava bem cara aquela conta. Ela pensou assim: poxa, quantas pessoas tem aqui? Não é possível que o Johnny tenha comida para 2, 3 pessoas. Aí nós trocamos. O que trocou, que ela abriu, estava como? Vazia. Aí os outros: eu também quero. Agora é tarde demais. Né? Porque a vida às vezes é assim. A gente desperdiça uma oportunidade, e aí o outro agarra com os dentes, aí depois a gente quer aproveitá-la, e aí talvez vai ser tarde demais. Agora, o que me causou muita estranheza é pelo vínculo, pela proximidade, pela amizade que eles tinham entre Tomé e seus amigos, não acreditar nas palavras de todos que afirmavam de maneira muito convicta, alegre, que o Mestre havia aparecido no meio deles. Então, a gente precisa confiar em tudo aquilo que é pertinente às Sagradas Escrituras. A gente estava conversando agora há pouco, tomando um café gostoso, inclusive. Olha que biscoito gostoso da esposa do presbítero Reginaldo. Irmãos, vocês podem comprar esse biscoitinho que vocês não vão se arrepender. É muito gostoso, só passou a comer um monte. Reverendo Wilson, quase que deu um prejuízo ali, mas enfim. Amém, meu pastor? Tão gostoso que está o biscoito. Mas a gente precisa acreditar e confiar no que está escrito aqui. E a gente falava que hoje a gente vive em uma humanidade tão conturbada, tão turbulenta, que às vezes para a gente anunciar as verdades imutáveis das Sagradas Escrituras, a gente é condenado, a gente é apedrejado. Aqueles que hoje não negociam princípios e valores têm que andar na contramão do mundo e sofrem por permanecer firmado nos fundamentos, nas bases da Bíblia Sagrada. Então, aprendendo com uma falha que eu particularmente identifiquei no Tomé, e já eu vou apresentar algumas virtudes e qualidades, nós aprendemos. Então a gente precisa, de uma vez por todas, fixar nossa mente e nosso coração na palavra. E Hebreus 4,12 diz o quê? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Sabe por quê? Muitas pessoas estão tão distantes de Deus, muitas pessoas que às vezes são até frequentadoras de igrejas há anos, mas não tem a mesma motivação, a mesma empolgação, não tem mais o mesmo impulso de servir a Cristo com toda a intensidade do seu ser, porque às vezes nós estamos numa fé muito superficial e a gente não mergulha na palavra. A escola bíblica dominical é fundamental. Tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de ser fortalecido na palavra, a gente não pode desperdiçar, a gente precisa confiar plenamente na palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é apta para entender tudo que está acontecendo dentro de nós. E aí, quando ela se revela dentro de nós, ela nos mostra o que é certo, o que é errado, qual o caminho que a gente deve seguir, nos dá um norte. E quanto mais nós nos apegamos às Sagradas Escrituras, mais nos distanciamos do pecado e mais nos aproximamos dos planos e dos projetos de Deus. Então, confiemos plenamente nessa palavra. Então, quando a gente está assim amedrontado, a gente está desanimado, a gente está assombrado por alguma situação, por alguma
uma circunstância diversa, peguemos Isaías 41:10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, sustento com a graça da minha justiça. Então, às vezes a gente está tão desesperado, em pânico por conta dos nossos familiares, pessoas pelas quais nós amamos tão intensamente. A gente precisa confiar em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Quando a gente se sente assim, inferiorizado, quando a gente se sente tão mal intimamente, quando a gente talvez se sente um derrotado, a gente precisa acreditar no que está registrado em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. E somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque quando nós estamos aliançados no Senhor, quando a gente perde, é que a gente ganha. Porque a gente pode perder no sentido de frustrar as nossas expectativas, mas se estivermos no centro da vontade de Deus, ainda que a gente perca, pode ser um livramento, pode ser uma intervenção de Deus para que alcancemos níveis mais elevados nele. Então acreditemos confiantemente nessa palavra. E às vezes a gente está pensando em desistir, está pensando em jogar toalha, e a gente diz assim: olha, eu estou tão solitário, eu estou tão carente. Nos lembremos das palavras do próprio Jesus em Mateus 28:20, que diz assim que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, todas as ocasiões, em todos os momentos de alegria, de tristeza, de conquistas, de perdas, nos momentos em que estamos muito bem e nos momentos em que estamos muito mal. Ele está com a gente todos os dias. Sabe o que isso nos mostra, nos revela? Que precisamos ter confiabilidade plena na sua palavra. Que quando confiamos na sua palavra, por mais que tenhamos momentos de conturbação, de adversidades, de conflitos internos, existenciais, nós temos a certeza e a convicção que Ele está conosco todos os dias. Amém. Eu gosto muito quando o texto de Isaías 49:15 nos revela a grandeza do amor de Cristo, que diz assim: pode porventura uma mãe esquecer do filho que foi gerado no seu ventre? Olha a pergunta que o texto faz. Porque há de convir que não existe amor que se compare na face da terra, humanamente falando, que não seja o amor de mãe. Eu sou pai, quem é pai aí? Nós amamos muito os nossos filhos, não é verdade? Presbítero Geraldo, amamos muito, com toda a intensidade do que somos e temos. Porém, temos que reconhecer que o amor de mãe está em um nível a mais, não é verdade? Certamente o amor de mãe sempre vai ser muito maior e superior do que o amor de pai. E olha o que o texto diz: pode porventura uma mãe esquecer do filho que foi gerado em seu ventre? Infelizmente, a gente observa aí ao longo da nossa jornada até aqui muitas mães que abandonaram seus filhos. Mas o texto prossegue dizendo assim: mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Ou seja, por mais que o amor mais vibrante, mais próximo de Cristo que existe na terra, que é o amor de mãe, ainda que ele fale, o meu amor, a minha glória, a manifestação do meu poder estará convosco para sempre. Mas isso tudo é o elemento da palavra. Salmos 27 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor. Então, nós entendemos que a nossa confiança está no Senhor. Quando a gente tem apuros, quando a gente tem uma situação sob a perspectiva humana impossível de ser transpassada, mais do que nunca a gente tem que ter a nossa confiança no Senhor. Acima de tudo, mas também a confiança dos irmãos. Porque nós nada mais somos do que o corpo de Cristo. Então, todos nós somos membros desse corpo. E, já viu? Pode ser um dentinho mínimo. Quando você machuca, aí não dói demais. E aí você sente o corpo inteiro. Então, assim é o corpo de Cristo também. Então, os membros dependem uns dos outros. Todos têm a sua significância, todos têm a sua importância. Então, nós identificamos uma falha no Tomé.
mas uma falha que nos faz refletir e aprender muitas coisas. Mas eu quero trazer aqui para a gente rapidamente 3 exemplos de Tomé. Primeiro, Tomé foi uma pessoa muito sincera. Verdade? Ele foi muito sincero. E eu vou apresentar aqui dois cenários em que ele foi muito sincero. Primeiro, quando ele teve com os seus amigos, discípulos, e ele respondeu de maneira categórica, dizendo assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu visualizar com os meus próprios olhos, se eu tocar, eu acredito. Fora isso, não vem com essa por cima de mim, não. Eu não acredito. Então, é uma virtude a pessoa que é sincera. Às vezes eu vou na escola, e eu chego na sala e falo assim: crianças, quem não gosta de estudar? Um monte levantou a mão. Elas são sinceras. Né? Então, assim, é uma virtude do ser humano, ser sincero. Aí eu aproveito a oportunidade e falo: olha, você vem para a escola para comer, para brincar, para se divertir, para fazer muita coisa legal, para ter experiência que vai marcar a sua vida para sempre. Mas o principal é estudar. Falei: então, você mesmo que levantou a mão, que diz que não gosta de estudar, diz que o mais importante é estudar, então você tem que estudar. Né? Então, a sinceridade de Tomé nos mostra, nos revela o quanto que a gente precisa ser sincero no nosso dia a dia. É melhor do que ser mentiroso, ser hipócrita, ser falso. Né? E a nossa sinceridade toca o coração de Deus. Fixe isso na sua mente e grave isso no seu coração. A sua sinceridade toca o coração de Deus. Tiago 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmo com falsos discursos. Então, está me ensinando o seguinte: olha, e seja cumpridores da palavra, seja sinceros, não enganando a si mesmo com falsos discursos, porque é muito fácil, muito simples, verbalmente a gente falar o que a gente quiser e desejar, mas como que está o nosso íntimo? Como que está o nosso coração? Uma vez a gente fez um campeonato entre várias denominações da cidade, quando eu passei um período como presidente do Conselho de Jovens Evangélicos de Nova Friburgo. E o jogo estava acontecendo, revelando isso, lá no Friburguense. E aí teve um jogo que juntou uns pastores, o time do Cobenf e outros líderes jovens do time do Cogenf. E aí eu joguei no primeiro tempo no time do Cogenf. Aí quando terminou o primeiro tempo, estava perdendo o jogo. E aí eu joguei muito mal. Sabe o que é jogar mal? Então, é dessa maneira mesmo. É tipo o time do Vasco. Então, aí vocês entendem melhor, né? Estou brincando, tá, irmão? Mas não, fica chateado comigo não. Bom? Time do Fluminense, né? Aí para terceira, infelizmente. E aí, o irmãozinho chegou para mim e falou assim: Johnny, parabéns! Você jogou muito no primeiro tempo. Falei: irmão, pensei comigo, eu falei, mas tem coisa que é melhor você não falar. Você segura para cima, mas eu pensei: é muito mentiroso. É muito falso, que hipócrita. Meu Deus, eu sei que eu joguei muito mal. Como é que ele fala que eu joguei bem? Você sabe o que é? Enganando a si mesmo com falsos discursos. Então, sejamos cumpridores da palavra. E aí, foi tão mal que a gente estava perdendo no primeiro tempo. Aí eu fui para o time do Copenf. Aí o time do Copenf virou, porque eu fui para o time do Copenf. Ou seja, quem estava estragando no primeiro tempo o time do Copenf era eu. No segundo tempo, eu estraguei o time do Copenf. Então, você vê como que é mentiroso. Então, nossa sinceridade toca o coração de Deus. Você quer ver um grande exemplo de sinceridade de Tomé? João 14. Vocês abriram, vai comigo. O texto inicia dizendo assim: não se turbe o vosso coração, frente de Deus, e também vi na casa do meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparado um lugar. E aí o verso 4 de João 14, ele diz assim: eu vou para o lugar e vocês conhecem o caminho. Sabe o que Tomé fez? Está escrito lá no verso 5. Ele diz assim: mestre, calma aí, para onde o senhor vai? Que caminho é esse? Ele podia ter ficado quieto, podia ter ficado na dele, mas não, ele foi sincero. Ele falou: você está dizendo que a gente sabe para onde o senhor vai, que a gente conhece o caminho? Eu não conheço o caminho nenhum, não. Que caminho é esse? E aí, uma das frases mais célebres de Jesus em toda a história, quando ele esteve aqui na terra, João 14, 6, ele não ficou sem resposta. Então Jesus diz para ele assim: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, a sinceridade de Tomé, perguntando, questionando Jesus, gerou uma das frases mais lindas da história. Em que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E sabe o que eu aprendo com a sinceridade de Tomé? Que a gente vive em uma humanidade tão distorcida, tão, muitas das vezes, da contramão daquilo que Deus quer para ele, para ela. Imagina se fizesse como Tomé, a mesma pergunta, dizendo assim: Senhor, para onde eu irei? Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Me dê um norte. Certamente muitas vidas estariam numa situação, num status de muito mais confortabilidade, de muita paz, de muito mais alegria, de muito mais regozijo. Porque quando a gente está no Senhor, nada no mundo se compara, não tem dinheiro, não tem status, não tem poder, absolutamente nada. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa tão pobre, eu sou semi-analfabeto, fala tudo errado, e a pessoa está numa alegria. Fala: gente, que alegria é essa? É porque o Espírito de Deus habita dentro dela. É porque ela tem um comprometimento com o Evangelho, tem um comprometimento com a casa do Senhor. E aí tudo é transformado. Às vezes a pessoa aparentemente tem tudo dentro do contexto físico, natural, financeiro, econômico, mas no fundo ela não tem nada, porque existe um vazio dentro do seu coração. E essas pessoas precisam, sim, essas precisam perguntar: o que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Qual é o norte? Qual é o rumo que eu devo seguir? E aí Jesus certamente vai se revelar: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Siga dessa maneira, faz assim, faz desse jeito, mergulhe na minha palavra, e aí você vai ter resposta para tudo. Que é o quê? É a palavra. Então, a nossa sinceridade toca o coração de Deus. E a nossa sinceridade, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos muito tempo na igreja e a gente às vezes se acostuma, e a gente fica assim muito religioso, e a gente cumpre as nossas agendas ritualísticas, e a gente acha que está tudo bem, e a gente perde essa conexão genuína com Deus, porque a nossa sinceridade é que toca o coração de Deus. A gente pode ficar 2 horas de joelho orando, mas se a nossa oração não for uma oração que flui profundamente do nosso coração, pode ser nada mais, nada menos que palavras vãs. Talvez com tempo menor que tenhamos qualidade no Senhor, a gente vai tocar o coração de Deus. E aí eu não estou falando isso para poder a gente deixar de fazer as atividades da igreja, não. Estou falando isso para que o nosso coração seja cada vez mais fervoroso no Senhor, porque não faz sentido a gente, nos primeiros passos de caminhada, estar num nível muito mais elevado do que atualmente. Não! Quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais nós imergimos na palavra do Senhor, mais fortalecidos, mais sustentados, mais desejosos a gente tem que estar por tudo aquilo que é pertinente ao reino dele. Amém? Amém. Então, uma virtude que inspira todos nós: Tomé era uma pessoa sincera. 2, essa vocês vão ficar surpreendidos. Tomé foi um grande exemplo, sabe de quê? Fé. Vocês acreditam nisso? Ao final vocês vão ter que querer colocar o nome do filho, da filha, do neto de Tomé, vocês vão ver. Aí você vai conhecer Bartolomé no futuro. Tomé foi um grande exemplo de fé. A nossa fé é o combustível para alcançar o inalcançável, para conquistar aquilo que é impossível sob a perspectiva humana. E sabe, eu vou citar 2 grandes exemplos de Tomé, de fé. E eu vou ser sincero para vocês, eu queria ter um pouquinho da fé de Tomé. Se tivesse um pouquinho da fé de Tomé, olha, certamente eu já estaria no nível espiritual muito mais elevado. Primeiro, João, capítulo 11. Não precisa abrir, acompanhe comigo. João capítulo 11, conta a história da ressurreição de Lázaro. Todos vocês conhecem. Aqui todos vocês são frequentadores assíduos da escola bíblica dominical, amém? Amém. Glória a Deus, gostei desse também, isso foi forte mesmo. Então, a ressurreição de Lázaro,
todos nós sabemos que Marta e Maria, quando Lázaro estava muito mal, chega para as pessoas e diz assim, convida, pede Jesus para vir aqui, o nosso amigo, para visitar Lázaro. E quando Jesus recebe essa notícia, Jesus ainda fica 2 dias no local onde está, até que Lázaro efetivamente morreu. Lázaro morreu, e aí, passados alguns dias, Jesus chega e diz assim, vamos retornar para a Judéia. E aí os discípulos começaram a dizer assim, mestre, como que o Senhor vai voltar para a Judéia? Agora há pouco queriam te apedrejar, eles querem te matar, eles querem te pegar, Jesus, como é que nós vamos para a Judéia? E os discípulos começaram a falar uns com os outros, e Jesus então começou a trazer uma série de ensinamentos, até que no meio disso tudo, verso 16, olha o que Tomé diz, é uma manifestação de fé e sobretudo uma declaração de amor de Tomé para com Jesus. Enquanto os discípulos estavam amedrontados e não queriam retornar para a Judéia, verso 16 ele diz assim, vamos nós também e morremos com ele. Gente, isso para mim é demonstração, sabe de quê? De fé, de coragem. Sabe o que em outras palavras também estava dizendo? Olha, eu prefiro ir e morrer com Cristo do que viver sem Ele. Eu prefiro ir e perder a minha vida com Cristo, porque quando eu perco a minha vida com Cristo, na verdade eu a ganho, do que eu viver eternamente distante dEle. Isso é declaração de amor. Isso é manifestação de fé. E aí, eu pergunto para a nossa reflexão, será que nós teríamos essa mesma fé de Tomé? Será que nós hoje estaríamos dispostos a dizer assim, olha, vamos nós também, se necessário for, morremos pelo Evangelho? Será que hoje Deus tocar o nosso coração e nos conduzir, nos levar para esses países que têm grandes níveis de perseguição, aqueles proclamadores do Evangelho, será que a gente vai dizer sim, eis daqui, Senhor? Ou a gente vai se esquivar? Então, Tomé sempre foi um grande exemplo de fé. Tanto é, o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês acham que se Tomé não fosse alguém que agradasse o coração de Deus, ele não voltava 8 dias depois para ter um tete-a-tete, uma relação pessoal, individualizada com Tomé? Jesus tinha e tem um amor imensurável por todos nós. Ele voltou para Tomé justamente porque Tomé era um homem cheio de fé. E Tomé não falou isso no sentido porque ele sabia que Jesus iria ressuscitar Lázaro e que não aconteceria nada, não. Tanto é que todos estavam com medo. Ele queria porque queria sempre estar aliançado em Jesus. Sabe como é que Tomé morreu? Tomé morreu pregando o Evangelho de Cristo Jesus lá na Índia. Uma lança que entrou no seu peito. Foi assim a história de um homem que era cheio de fé. Até porque se ele não fosse cheio de fé, não valeria a pena, era melhor ele continuar vivo. Porque ele não perderia a sua vida, ele perdeu a sua vida justamente porque ele não negociou princípios e valores. Os pés dele, o coração, a mente, tudo aquilo que ele tinha estava firmado no Senhor. Então a fé é o combustível que nos conduz a alcançar o inalcançável. Então, que aprendamos com Tomé a aguçar a nossa fé. Rimou, viu? Nem era essa a intenção, meu irmão. Vamos aprender com Tomé a aguçar a nossa fé. Se for necessário, façamos de tudo para com todos, para que o nome de Jesus seja engrandecido através de nós, mesmo que para isso nos custe algo. Então, Tomé é um grande exemplo de fé. Então, que saiamos dessa fé limitada, superficial, essa fé que às vezes virou rotineira, costumeira, e a gente não consegue mais exercitá-la. E que a gente acredite fielmente, convictamente no Senhor, na Sua palavra, e tudo aquilo que Ele tem se revelado para nós, para que a gente continue a vencer os obstáculos do nosso dia a dia. O que Ele diz em 1 João capítulo 5, verso 4? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo ou a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
É a nossa fé, que vence inclusive as nossas fraquezas. É a nossa fé exercitada que a gente é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, mesmo que no primeiro momento pareça ser intransponível. Então, que saiamos daqui com o nosso coração cheio de sinceridade e fé. Vocês estão gostando da história do Tomé? Amém. É exemplo para nós, não é? Muito. Sabe o que eu aprendo também com isso? Que a gente, como ser humano, tem que parar de, às vezes, julgar as pessoas sem antes conhecê-las. Porque a gente tem uma certa distância e a gente começa a criticar, apedrejar, falar que é assim, falar que é assado, que é de tal maneira, e a gente me conhece. Já aconteceu com vocês? Que a gente fala, mas fulano é tão assim, é tão desse jeito. Aí você começa a se aproximar, você vê que não é nada daquilo. É a mesma coisa que, não é verdade? Mesma coisa eu Tomé. Não é? Tem alguma mulher, tem alguma grávida aí? Não é? Se não, eu já sugeriria um bom nome. Se for menino, pode botar Tomé. Ok? Ó, para a gente avançar aqui para o fim, eu já falei bastante, né, pastor? Também, pastor, prefeito fala muito, Jesus. Ó, terceiro grande exemplo de Tomé. Ele sempre se posicionou, sempre. Ele se posicionou quando dizia, eu não acredito. Falando para os seus amigos discípulos. Ele se posicionou quando ele chegou a Jesus. E aí, que caminho é esse? Não estou entendendo nada. Ele se posicionou quando os seus amigos não queriam retornar para a Judéia com medo. E ele disse, não, vamos sim, se for necessário, a gente morre com Jesus. Então, quando a gente se posiciona no centro da vontade de Deus, Ele nos conduz a realizar os seus sonhos. Então, a gente precisa se posicionar nas nossas vidas. Existem pessoas que têm tantos talentos, têm um potencial incrível, podia estar fluindo muito mais no Senhor, mas fica de braços cruzados, é inerte, se esquiva das oportunidades, as portas se abrem, ele finge que nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque não se posiciona. E quando a gente se posiciona, a gente tem o poder em Cristo Jesus de mudar o nosso comportamento e, consequentemente, mudar a nossa história. Quando a gente olha Josué, o último capítulo de Josué 24, verso 15, quando que o povo de Israel foi reorientado, quando Josué se posicionou, ele diz assim, ó, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolham hoje quais deuses vocês querem servir, os deuses que seus pais serviram, ou os deuses dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo, não, nós queremos servir ao Senhor, porque houve um posicionamento. Quando que Davi venceu Golias? Quando Davi se posicionou. Quando Isaías assumiu o seu ministério, quando ele disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando o ladrão da cruz ao lado de Jesus recebeu salvação, quando ele chegou e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu aqui para ele, saiba que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reflita um pouquinho sobre a sua vida até aqui. Todas as vezes em que a gente alcançou e conquistou algo na vida, a gente precisou se posicionar. Precisamos nos posicionar sempre. Eu vou contar aqui uma história e a gente já vai finalizar. Mas antes, dizer o seguinte, quando que Bartimeu foi curado? Quando ele se posicionou, chamou a atenção de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas falaram assim, não me importune o mestre, cala-te, fica quieto. O que ele fez? Você acha que ele baixou a cabeça, ficou quieto? Não, ele gritou ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus fez? Jesus o curou. Por quê? Porque ele se posicionou. A gente precisa se posicionar sempre, mais do que nunca, diante de tamanha turbulência que a gente vê aí fora. A gente precisa se posicionar como membros do corpo de Cristo, que independentemente das afrontas, das dificuldades, dos problemas enfrentados no dia a dia, jamais nós nos esquivaremos e muito mais nós negaremos os preciosos, imutáveis, incontestáveis princípios do Evangelho. A gente precisa se posicionar. Eu
tive uma experiência em 2013 que marcou minha vida. Vou contar essa história e vou finalizar, tá bom, Reverendo? O pessoal ir para casa, daqui a pouco dormir, acordar cedo amanhã para trabalhar, botar criança para estudar. Amém? Amém? Os casais que estão vão multiplicar para gerar novos comércios. Mas olha, algo que marcou minha vida. Em 2013, eu estava trabalhando lá em São Pedro Aldeia, na região dos Lagos. Estava muito feliz, porque eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Eu, na época, estava trabalhando como engenheiro. Eu trabalhava 3 dias na semana, ficava lá na pousada e ganhava 6 salários mínimos por mês. Para quem veio praticamente da miséria, ganhar 6 salários mínimos, nossa, era muito dinheiro. Eu estava feliz, estava me programando para casar, estava noivo. Pena que ela não está aqui hoje, mas foi minha primeira namorada e única, nunca tive nenhuma outra. E falei com ela, ó, é para toda a eternidade. Né? Amém? Aí, beleza, estava muito feliz, tudo ocorrendo bem. Aí eu cheguei e, desculpa, na verdade, estava noivo, não, já tinha casado, 2013, casei em 2011. Mas se eu estivesse aqui, eu tinha me chamado a atenção, gente. Ainda bem que ela não veio, estou brincando. Senão ela pegava comigo depois, você sabe como é que é mulher, né? Aí, eu estava lá trabalhando, feliz da vida, e o Flamengo, e eu, assim, gostava muito de futebol, muito. Hoje gosto, mas bem menos. Já fui quase fanático. Aí eu estava lá no dia em que jogaria Flamengo contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil 2013. E eu o dia inteiro falei desse jogo. Falei, hoje o Flamengo vai ganhar de lavada, é Flamengo, é Mengão, eu vou comprar pipoca, vou comprar Coca-Cola e vou assistir o jogo, vai ser top. E eu fiquei brincando com os meus colegas botafoguenses, tricolores, vascaínos, falei, vai ser uma festa. Eu cheguei, deixei tudo preparado. E aí, se aproximou do jogo, aquela motivação, o coração até acelera um pouco mais, né? O vascaíno sabe disso, né, vascaíno? Aí, eu peguei e falei assim, opa, tá chegando a hora. Gente, eu tinha, dias antes, eu estava num culto de jovens, e aí estava ministrando, e aí pelo Espírito eu fui levado a dizer o seguinte, olha, se você quer viver experiências novas, faça aquilo que você ainda nunca fez. Né? Porque se a gente fizer a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. Se a gente planta tomate, a gente vai colher o quê? Tomate, não é verdade? A própria terceira lei de Newton diz o quê? Para toda ação existe uma reação. Vocês estão sabendo bem. A lei de Newton. Então, se a gente tem a mesma ação, teremos as mesmas reações. E eu falando isso. E aí, minutos antes de começar o jogo, o Espírito veio no meu coração, revelando isso para o meu interior. Falando assim, olha, você não disse dias atrás, né, se quer viver coisas novas, precisa plantar sementes novas? E eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu não, meu Deus, é o jogo do Flamengo. É final da Copa do Brasil, Jesus. Que isso? E aí eu parecia dar pão de Max, pegava o controle assim. Falei, eu vou, não vou. Irmãos, eu não liguei a televisão. Falei, eu não vou ligar. Eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou me prostrar diante de Deus. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a chorar, pedindo perdão pelas minhas falhas. Comecei a viver experiências que eu nunca tinha vivido antes. E aí, passou mais ou menos 40 minutos, minha esposa liga. Minha esposa liga, eu tive que atender, né? Falei, meu amor, tudo bem? Estava assim chorando, né? Aí ela, tá acontecendo alguma coisa, irmão? Falei, não, tá tudo bem. Eu falei também, estava orando. Aí ela disse assim, você está assistindo o jogo? Eu falei, não. Você não está assistindo o jogo? Você está onde? Eu fiquei brava, né? Eu falei, não, amor, eu estou aqui na bolsa. Você não está assistindo o jogo? Eu falei, não estou não. Aí ela, o Flamengo está ganhando de 1-0. Aí eu pensei, tá vendo como é que vale a pena a oração? Estou brincando. Não é para isso não, tá? É só brincadeira, pelo amor de Deus. Senão o cabo da senhora está aí agora, né? Enfim. Aí eu desliguei o telefone e eu falei, poxa, tá bom, agora eu vou ligar a televisão de novo. Aí fui ligar a televisão, não consegui ligar. Só sei que eu voltei, me ajoelhar diante de Deus e comecei a dizer, Espírito, cumpra a sua vontade, cumpra o seu querer, estabeleça o teu reino na minha vida. Deus, eu quero fazer tudo aquilo que esteja alinhado com o seu coração, eu quero diminuir, que o Senhor cresça em mim. Eu fui. Quando eu me
completamente abastecido, o chão todo molhado, quase sem água nenhuma no corpo, tudo que eu chorei. Gente, fui ligar a televisão, não estava nem me preocupado com o jogo, o Flamengo ganhou aquele jogo, mas sabe por quê? Porque não existe nada que se compara à presença de Deus, gente. Não há dinheiro no mundo, não há drogas, nada se compara a gente sentir esse acolhimento, a gente liberar toneladas das nossas costas quando Ele nos perdoa. E é por isso que a gente precisa tocar o coração de Deus com a nossa sinceridade. Não é orar com palavras bonitas, mas é orar com toda veracidade e intensidade do nosso ser. É nos mover com fé. Porque se a gente não tem fé, a gente não agrada o coração de Deus. E a gente se posicionar diante de qualquer situação, nos posicionemos sempre alinhado com aquilo que Deus sempre nos instruiu. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar em gratidão a Deus nesse momento. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por cada uma das sementes plantadas em nossos corações. Somos profundamente gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor se revelou ao longo dessas 2 décadas na Igreja Presbiteriana do Catacione. Deus, obrigado porque ao longo desses 20 anos, muitas vidas foram tocadas, muitas famílias foram reconstruídas, muitas vidas foram literalmente transformadas. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a fluir, de modo que nos movamos com sinceridade, com fé e nos posicionemos sempre, mesmo que para isso tenha que nos custar algo, e que aprendamos e apliquemos no nosso cotidiano as lições preciosas da vida de Tomé. Assim, Deus, permaneça com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada filho, de cada filha, de cada um dos seus que aqui estão nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.